Ok, minha gente, vamos lá? Estamos juntos para mais uma live da Queensbury Viagens e, mais uma vez, agradecendo sempre o carinho de todos vocês que estão sempre prestigiando a gente. Ok, minha gente. Agora deixa eu desligar aqui, peraí. Mais uma live. Pronto, agora sim. E a ideia dessas lives, como eu sempre falo para vocês, é fazer uma viagem virtual. Ela não tem um caráter de um seminário, ela não tem a roupagem de um seminário, mas sim trazer para vocês falar sobre destinos, falar das experiências que esses destinos podem nos oferecer. Então, desde que nós entramos aí nesse processo de quarentena, a gente tem feito uma live quinzenal e eu deveria ter feito uma live na semana passada. Infelizmente, eu não consegui fazer, porque agora nós estamos a 1000 por hora, cheio de atividades. Nós tivemos aí a criação do QB News, que eu espero que vocês tenham visto. Então, eu tive que jogar para essa semana. Então é isso, gente. Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma live da Queensbury e vamos para mais uma viagem virtual. Então, vocês sabem, Face e o Insta são duas mídias sociais que o que põe a gente de pé nessas mídias são os likes que vocês dão. Então, todo comentário é bem-vindo. Não esquece de dar um like. Agora, você que está me vendo no Instagram, essa transmissão está sendo feita diretamente através do Facebook. E o Face me dá recurso de apresentar vídeos e imagens que eu não consigo fazer no Instagram. Então, o meu convite é para você agora que está aí no Instagram, sai do Insta, vai para o Face, vê lá a Queensbury, entra na live da Queensbury, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque é um formato de apresentação bastante lúdico, movimento, com muitos vídeos e com a participação dos nossos guias. Então, você do Instagram, dá uma passada lá no Facebook. E vale lembrar a todos vocês que todo esse material, como outros vídeos, também estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, que vocês passam a receber mensagens toda vez que tiver um novo post, um novo vídeo sobre algum tema. Então, Facebook, Instagram e YouTube, com vocês aí dando essa cota de participação. E nós fizemos a nossa última live, que foi Sul de Portugal, e eu prometi a vocês fazer uma live passando pelos países que compunham a antiga Iugoslávia, que são hoje países independentes, né? Hoje não, já faz algum tempo, desde a dissolução, né, das repúblicas soviéticas, quando a Iugoslávia também se desmembrou. Então, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Croácia e Eslovênia são países que participavam e compunham a antiga Iugoslávia. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu já tive algumas vezes fazendo viagens nessa região, a trabalho, tive uma vez de férias e são as paisagens belíssimas, cidades muito interessantes, com uma história muito interessante, com uma mescla de cultura por conta, né, do Império Otomano e de todo um passado histórico fantástico e paisagens belíssimas. Eu sempre brinco dizendo que Deus é brasileiro, mas ele com certeza, quando tirou férias, ele viajou para essa região. E o convite da Queensbury é justamente fazer uma viagem passando por esses países. Só que como é muita coisa para apresentar e eu não gosto que a live ultrapasse mais do que 30, 35 minutos, nós vamos dividir ao meio essa apresentação. Então hoje nós vamos começar a nossa viagem em Belgrado, a capital da Sérvia. Vamos passar por Topola. De Topola vamos entrar no território da Bósnia e Herzegovina. Vamos a Sarajevo, a cidade de Mostar, a cidade de Medjugorje. Descendo em direção ao sul, o litoral, vamos entrar num país que é belíssimo, é espetacular, que é Montenegro, e encerramos com da cidade de Dubrovnik. A próxima live eu complemento essa viagem, trazendo então Split, Trogir, Plitvice, Zagreb, que é a capital da Croácia, mas vamos também até Ljubljana e
Split e o Lago de Bled, na Eslovênia. Inclusive, quando mandamos o convite, tivemos esse comentário, que gostaria também de ter Eslovênia. Então, na semana que vem, ou melhor, daqui a 15 dias, na nossa próxima live, a gente vai complementar a Croácia e vai fazer a Eslovênia também. Gente, todo mundo está pronto para a gente começar a fazer essa viagem? Beleza, então vamos lá. Vamos pedir aí a tela cheia. Nós vamos então começar com esse slide, que é a apresentação do tema de hoje. Sérvia, Bósnia, Montenegro e Croácia. Lembrando que a única cidade da Croácia que nós vamos falar hoje é Dubrovnik, o restante a gente fala na próxima apresentação. E eu tenho assim um carinho muito especial de apresentar dois parceiros que são guias. Os dois guias foram disponibilizados pela Mundo.com, que é a empresa que administra os guias da Queensberry. E hoje vamos viajar por esse setor com dois guias que eu tenho um carinho muito especial. A primeira dela é a senhora Gabriela Codazzi. Gabriela, muitíssimo obrigado pelo belíssimo trabalho que você fez ao longo dos últimos 20 dias, a gente sempre no telefone. E uma outra parte dessa live será apresentada num olhar muito sorridente, mas muito competente, do nosso queridíssimo Clovis Bittar. Então, a você, Bittar, também, muitíssimo obrigado. E, gente, você que está assistindo, se tiver alguma pergunta a fazer para esses guias, eu tenho certeza que eles vão estar online e podem responder. Se a gente não conseguir responder agora, a gente, depois da apresentação, responde. Então, minha gente, vamos começar essa viagem. E a gente sempre divide. Um tanto fica com o Clovis, um tanto fica com a Gabriela. Agora, eu sempre gosto de falar de gastronomia. Como daqui a 15 dias nós vamos ter o complemento da Croácia com a Eslovênia, o vídeo sobre gastronomia vai vir nessa segunda etapa. Então hoje a gente vai ficar focado nas cidades e nas experiências. E vamos começar a nossa viagem pela capital da Sérvia, que é a belíssima cidade de Belgrado. E, gente, fiquem atentos ao discurso, porque vocês vão conhecer Belgrado através da condução e da visão do Clovis, do Bittar. E eu tenho certeza que, para quem não foi, vai se apaixonar, e para quem já foi, só vai confirmar o quão bela é essa região. Então vamos lá, Bittar, para não ficar muito longo, nos apresente a cidade de Belgrado. Boa tarde, Lourenço, e a todos que aqui participam. Belgrado é simples, são somente 7.000 anos de história. Temos tempo? Capital da Sérvia, da ex-Iugoslávia, com origem nas tribos eslavas, localizada na Península Balcânica, situada entre os encontros do Ocidente e Oriente na confluência dos rios Sava e Danúbio. São as influências dos povos com suas riquezas, culturas e estilos que fazem de Belgrado desejada, única, a que deve ser conquistada, ou a que te conquistará. Entre suas principais atrações destacam-se a Casa das Flores, museu onde está o mausoléu do herói nacional Josip Broz Tito, líder da resistência antinazista e governante da antiga Iugoslávia até 1980. Dos monumentos religiosos, o mais importante é a Igreja de São Sava, fundador da Igreja Ortodoxa Sérvia, a maior da Europa, entre as 10 maiores do mundo. O Museu de Nikola Tesla pode-se ver e conhecer seus adventos nas áreas de engenharia mecânica e eletrotécnica, assim como os motores de corrente alternada e as telecomunicações. Tudo que foi modelo de desenvolvimento científico e tecnológico. O Parque Kalemegdan, onde tem a vista mais bonita da cidade, porque podemos contemplar os rios Sava e o Danúbio. É onde fica a fortaleza da cidade, reduto protetor de toda a cidade de Belgrado e também da Sérvia. Hoje é um parque público, as pessoas podem circular normalmente, caminhar, se exercitar. Lá tem cafés, tem restaurantes, tem inclusive o Museu Militar e tem as quadras de tênis onde Djokovic pratica seu tênis, faz seus treinamentos antes das grandes competições internacionais. A partir do Parque Kalemegdan,
nós chegamos na rua de pedestres Kneza Mihaila, e ela é um espetáculo à parte. É a alma da cidade, é onde o povo está, é onde o povo se mistura, onde eles vão ao shopping, ali tem um shopping, onde vão as lojinhas, ali tem os restaurantes típicos também com a culinária dos Balcãs, né? Onde os turistas também caminham pela cidade para interagir com a população local. Enfim, é a alma da cidade, é um calçadão. Então é muito fácil de caminhar, muito seguro. E começando no Parque Kalemegdan, caminhamos e chegamos até a Praça da República, onde tem alguns dos prédios mais importantes, entre eles o Teatro Nacional, a Ópera e o Museu Nacional. Continuando pelo calçadão, chegamos à loja Catapulta. Nessa loja a gente encontra ali souvenirs e, enfim, lembranças da Sérvia e de Belgrado. Seguindo pelo calçadão, chegamos então no Hotel Moscou. O Hotel Moscou é um dos mais tradicionais da cidade, é um hotel do princípio do século XX, mas o mais importante do Hotel Moscou não é propriamente o Hotel Moscou, e sim a patisserie do Hotel Moscou. É ali onde eles produzem a torta Moscou. Uma torta, o que eu posso falar dessa torta? Ela tem amêndoas, cerejas, abacaxi e um creme secreto de uma produção única, elaborada ali mesmo nessa patisserie do Hotel Moscou. Esse segredo é deles, é como um patrimônio do hotel, um patrimônio da cidade. Bom, saindo de Belgrado para conhecermos mais algumas atrações fora da cidade, desbravando toda a região, pegando suas estradas, passando por suas putarinas. Mas o que é uma putarina? Putarina são os pedágios, né? Existe um monumento incrível da família real sérvia, os Karađorđević. Fica na cidade de Topola, nas colinas de Oplenac. Ali tem a igreja de São Jorge, o mausoléu, com 5 domos e incríveis mosaicos com mais de 3 quilômetros quadrados, feitos todos de pecinhas coloridas de vidros, com infinitas variações de cores. São mais de 1.500 cenas de 60 monastérios e igrejas sérvias. É simplesmente assim impressionante, é como uma arte viva, imperdível. Muito legal, Bitar. E, gente, a última vez que eu tive fazendo esse roteiro, né, de Belgrado até a cidade de Zadar, foi no GBM, e quem foi o guia do meu grupo foi o senhor Clóvis Bitar. E proporcionou para a gente realmente uma viagem espetacular, cheia de conhecimento, cheia de história. Mas já viajei também com a senhora Gabriela Codassi, que tem uma forma de se colocar aos clientes e de condução e de apresentação dos lugares que visita, com um olhar muito dócil e muito sensível. Nós vamos começar com o Bitar, começamos com o Bitar em Belgrado, vamos fazer Dubrovnik. E esse miolo central ficará por conta da senhora Gabriela Codassi. Vamos sair da Sérvia, atravessar a fronteira e vamos entrar agora em território da Bósnia e Herzegovina, com as cidades de Sarajevo, que é a capital, que é interessantíssima, com uma história fantástica, o território da Bósnia, que é belíssimo, a Terra Santa, que é a cidade de Medjugorje, e a encantadora e medieval Mostar. Gabriela Codassi, chegou a sua hora, nos conduza por um passeio e ver as experiências que a cidade de Sarajevo pode nos oferecer. Agora é com você, Gabriela. Então, falar da Bósnia e Herzegovina não é uma missão fácil, por vários motivos. Nela convivem diferentes culturas, 3 religiões, 3 etnias maioritárias, croatas católicos, sérvios ortodoxos e bosníacos muçulmanos. O país é composto por 2 entidades politicamente autônomas, a Federação da Bósnia e Herzegovina e a República Sérvia, que não é a Sérvia, país do qual já falou o Clóvis. A sua capital, Sarajevo,
Está situada em um vale ao longo do rio Midiatka e cercada por belas montanhas. Uma cidade linda. Visitá-la a pé é muito agradável. E o contraste, os 3 estilos de arquitetura que marcam os diferentes períodos de seu desenvolvimento, ou seja, o turco, o austríaco e o moderno, facilitam muito na questão de localização. A cidade foi fundada pelos otomanos no século XV e se desenvolveu graças ao comércio. Chegou a ser uma das mais importantes da Península Balcânica, atrás apenas de Istambul. E dessa época ainda mantém uma área muito bem preservada, com a sua praça principal, uma linda fonte, várias mesquitas, museus interessantes e a área do antigo mercado, com as suas pousadas, bazares e muitas atrações. Claro, muitas lojinhas e também restaurantes de comidas típicas, onde os locais se encontram e confraternizam nos cafés e nas ruas. Aliás, tomar café e desfrutar a vida é um hábito local, na companhia de amigos, deixando o tempo passar com calma, assim como comer bem e tomar cerveja. Eu recomendo fazer o mesmo. Outra coisa muito interessante nessa incrível cidade é a convivência entre as várias religiões. Em poucos metros encontramos mesquita, sinagoga, igreja ortodoxa e católica. E todos se respeitam e muitas vezes celebram em conjunto, segundo contam os locais. Durante o curto período de dominação austro-húngara, no começo do século XX, ficou mundialmente conhecida por ser o local do assassinato do arquiduque Francisco Fernando e sua mulher, atentado que ficou conhecido como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Já em 84, motivo de grande orgulho para a população, a cidade foi sede dos Jogos Olímpicos de Inverno. É assim, no inverno faz frio e tem as montanhas ao redor da cidade. Durante a guerra, que se iniciou após a independência em 92, foi sitiada durante 3 anos e sofreu muitos danos. E é claro que uma história tão recente não foi ainda esquecida. Para poder conhecer um pouco mais desse período tão recente da história, a visita ao Túnel da Vida, construído pela própria população para a sua sobrevivência durante o cerco, é imperdível. Uma experiência inesquecível e, para os mais interessados, alguns museus da cidade retratam também esse período. Vale muito a pena. Ou seja, tem para todos os gostos. Ok. Gabriela Codazzi, lindo passeio pela cidade de Sarajevo. Adoro essa cidade. Ela é gostosa, ela tem um tamanho que é fantástico. Você consegue descobrir e conhecer as suas principais atrações caminhando. Visualmente ela é uma cidade bastante interessante, então é realmente um espetáculo. Mas eu estou bastante ansioso porque a gente conversou muito, montou os vídeos e sei que esse trecho indo em direção ao sul, saindo de Sarajevo, indo em direção às cidades de Mostar e Medjugorje, é um passeio lindo, é um trecho rodoviário que merece ser feito por conta da paisagem que esse país oferece, além dessas 2 lindas cidades. Conta pra gente agora o que é esse trecho e o que são essas cidades, Mostar e Medjugorje. Estando no país, você não pode deixar de ir para o sul e conhecer a região de Herzegovina, visitar Medjugorje e principalmente sua capital, a cidade de Mostar. A viagem em si já vale a pena. No trajeto se passa por uma região de lagos, canyons, montanhas impressionantes e muito verde, umas paisagens lindas. A estrada segue ao longo do rio Neretva. Suas águas frias, de cor verde turquesa, têm uma intensidade e beleza difícil de se descreverem. Tem que ver com seus próprios olhos. Foi nessa região, em 1981,
numa aldeia de camponeses entre as montanhas, que um grupo de adolescentes e crianças assistiram às primeiras aparições de Nossa Senhora. Esse fenômeno aconteceu durante o período comunista, que não via com bons olhos a prática da religião. Essas crianças passaram por estudos, foram contrastados, mas com a continuidade das aparições e o aumento de fiéis, o local se transformou e mais pessoas começaram a visitar a aldeia. Medjugorje hoje é um dos maiores centros de peregrinações marianas da Europa. Visitar e poder vivenciar a energia desse lugar é uma experiência fantástica e pode ser reveladora para muitos. Outra visita imperdível é Mostar, uma cidade dividida em dois lados, um católico, com a igreja franciscana e sua torre dominando a cidade, e outro muçulmano, com suas mesquitas e minaretes. Uma das grandes atrações da cidade é a belíssima ponte sobre o rio Neretva, uma das mais bonitas de todo o país, construída por Solimão o Magnífico. Ela foi quase totalmente destruída quando foi atacada durante a Guerra dos anos 90. Na época, a cidade ficou dividida entre croatas e bosníacos. Alguns anos depois, em 2004, foi totalmente restaurada e, graças a isso, hoje podemos apreciar a sua beleza. É uma tradição entre os jovens da cidade mergulhar da ponte nas águas frias do rio. Precisam treinar muito para poder fazê-lo. É muito arriscado pela altura e pelo choque térmico na queda. Ao seu redor tem um vilarejo verdadeiro medieval otomano, um paraíso para os amantes das fotos e das compras. Às vezes, ao andar por ali, nos confundimos e chegamos a nos perguntar se não estamos em algum lugar da Turquia. Realmente uma cidade ímpar e um país único, com muita história. Então, minha gente, acabamos de conhecer duas cidades encantadoras da Bósnia e Herzegovina, com essa condução linda da Gabriela Codazzi. E vendo esse vídeo eu me lembrei de algumas pessoas que eu vou dar uma de programa de TV. Eu quero mandar um beijo para Cristiane Oliveira e para o Mr. Jones, seu João, que viajou comigo nesse grupo. Saudades de vocês. A nossa queridíssima e sempre assídua Tânia Heider. Tânia, obrigado, você está sempre com a gente. Um beijo grande para você, espero que você esteja super bem. Mas, e toda aquela turma, né, da Croácia que viajou com a gente, né, nesse tour, tem um grupo aí que a gente se comunica. Um beijo grande aí para todos que estavam com a gente durante essa viagem. E, gente, nós vamos agora atravessar mais uma fronteira. Nós já conhecemos a Belgrado, Sarajevo, Mostar e Medjugorje. E vamos entrar agora para conhecer um dos menores países do mundo, mas talvez um dos países mais belos que eu já conheci, de uma natureza abundante, de uma história incrível. Para qualquer canto que você olhe nesse país, você vai ver coisa bonita, que é Montenegro. E aí eu pedi a Gabriela uma tarefa difícil, que juntasse num único vídeo de 4 minutos a cidade de Budva, que já é litoral, está na praia, e as pequenas cidades, né, como Perast, que estão ali na Baía Kotorska, na Baía de Kotor, e a belíssima e encantadora cidade de Kotor. Gabriela, apresenta para a gente Montenegro. Vamos ver. A minha paixão por Crna-Gora, ou Montenegro, nasceu logo na minha primeira visita, quando tive a sorte de conhecer pessoas muito especiais que me fizeram sentir em casa e descobrir as belezas desse país. Ele é bem pequeno e tem uma boa parte do seu território ocupado por montanhas, muitas delas acima de 2.000 metros de altura. Os rios que cruzam por essa região formam canyons impressionantes.
Tem o Canyon do Tara, que é o mais profundo da Europa e o segundo no mundo, só atrás do Colorado. Vários parques nacionais e uma série de lagos. E além dessa natureza maravilhosa, o país tem duas capitais, ambas nas montanhas, a antiga Cetinha e a moderna Podgorica. Porém, o ponto alto do país é sem dúvida nenhuma ao nível do mar, o Adriático, e suas praias de águas limpas e paisagens de tirar o fôlego. É nessa estreita faixa de terra entre mar e montanhas que se encontram algumas das cidades mais conhecidas, e para mim o lugar mais bonito, a famosa Baía de Kotor. Dentre as cidades sobre o mar Adriático, a minha preferida é a pequena Budva, uma joiazinha. Passear pelas suas pequenas ruas é como voltar no tempo. O centro histórico ainda é preservado, com as muralhas de proteção. É pequeno, mas tem uma atmosfera romântica que vale a pena aproveitar, além de inúmeras lojinhas. O meu conselho à noite é escolher um dos tantos restaurantes ao longo da marina e sentar ali, à beira do mar, e aproveitar dos bons mariscos, frutos do mar e de um bom vinho. Em alguns locais costuma ter música ao vivo. É uma delícia. E estando na costa montenegrina, você não pode deixar de conhecer a Boka Kotorska. Esta baía é enorme e muito bem protegida, seja pela sua forma como pelo estreito, que é de difícil navegação. Algumas das cidades dentro dela têm uma longa história de navegação e resistência. A sua população é muito orgulhosa por nunca terem sido invadidos pelos otomanos. Uma das mais bonitas cidades, a pequena Perast, tem uma vista privilegiada sobre o ponto mais estreito da baía, servindo para avistar o inimigo à distância quando se aproxima. Dali, o meu conselho é fazer o passeio de barco e visitar a igreja de Nossa Senhora do Penhasco, que fica em uma ilha artificial feita por marinheiros da Bahia. Uma história cheia de lendas que vale a pena conhecer de perto. E claro, a cidade que dá o nome à Bahia, Kotor, é a cereja do bolo. Tem uma das muralhas mais antigas, mais longas e bem preservadas. Ela sobe atrás da cidade em direção à montanha, fechando e protegendo-a dos perigos que vinham de trás, ou seja, os turcos. Claro que para subir tem que fazer muitas escadas. Para quem gosta de uma emoção e de tirar belas fotos, vale a pena subir, pelo menos, até a igreja de Nossa Senhora da Saúde. Mas tem que ter pernas e joelhos. Já para quem não quer tanta aventura, a cidade dentro das muralhas é linda e guarda verdadeiras joias arquitetônicas de um período rico da história, em especial por conta dos capitães e das grandes fortunas que fizeram por conta da navegação. As igrejas ortodoxas e a Catedral de São Trifão, também muito interessantes, valem uma visita e também umas belas fotos. Uau, Codazzi, parabéns, parabéns. É lindo poder rever tudo isso. Se você já conhece, escreve aí para o Lourenço. Lourenço, eu já estive lá, é realmente lindo, Montenegro é tudo de bom. E se você não conhece, pode começar a anotar todas essas cidades aí e colocar na sua wish list para uma viagem futura, quando as coisas voltarem ao normal e as fronteiras abrirem e a gente poder viajar, a gente poder embarcar, não virtual, mas ao vivo e em cores. Agora, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Dá uma força aí para o Lourenço e para a Queensbury, compartilhando essa live. Vamos multiplicar para que outras pessoas possam ter conhecimento e conhecer um pouco dessa região tão linda que é a antiga Iugoslávia. Então, minha gente, compartilhem. Eu prometi fazer a live em 30 minutos. Falta um vídeo, que é o próximo, que aí já saímos de Montenegro, estamos atravessando a fronteira
e vamos a uma das cidades mais icônicas e encantadoras que eu já conheci. É uma cidade que tem força, que tem história, que tem vida noturna. Bom, apesar que a gente acabou de falar de Budva, né, no litoral de Montenegro, lá também à noite é um fervo. Mas a cidade de Dubrovnik, eu acho que eu não conheço na Europa, pelo menos nessa região, uma cidade em que a vida noturna seja tão movimentada, com tanta força e com tantas atividades acontecendo num único lugar. E quem vai nos conduzir de volta aí a Dubrovnik é o nosso queridíssimo Clovis Bitar. Agora, gente, eu vou confessar uma coisa. Ele gravou esse áudio, nós discutimos, ele mandou para mim. Quando eu comecei a ouvir o áudio, eu falei, gente, o que aconteceu com o Bitar? Baixou nele assim uma veia poética e ele está fazendo uma apresentação de Dubrovnik muito especial. E aí vocês também escutem, vamos conhecer um pouco dessa belíssima cidade. Logo depois eu tenho mais umas notícias de encerramento e vamos lá. Bitar, Dubrovnik, mostra para todo mundo. Dubrovnik, quando lhe conheci, foi amor verdadeiro. Daqueles que dói o peito, emoções vieram fortes e nem um pouco conheci ainda de ti. Cidade fundada no século VII por povos latinos dálmatas e por pescadores eslavos, escapando de Epidauros, hoje a deslumbrante Zafta, tão linda quanto o céu. Muitos séculos depois, após tantas histórias e lutas, a magia renasce como uma república. Eis que surge Ragusa, cidade-estado, território independente no século XIV e que logo se compôs, se impôs e se desenvolveu. Seu apogeu brotou entre os séculos XV e XVI, com reforço de suas muralhas intransponíveis, com as obras em suas imponentes edificações renascentistas e barrocas, como conventos, fontes, palácios e igrejas. Todo o seu desenvolvimento só foi possível por duas de tantas das suas virtudes, que fazem de Dubrovnik e de seu povo motivo de orgulho: a diplomacia como arma estratégica para lidar com seus rivais e crescer, e ao comércio marítimo, competindo com Veneza, a força do Adriático, em projetos tão ambiciosos. Desenvolver sua região, estabelecer regras e leis para disciplinar o povo, manter esses parâmetros por tanto tempo, só foi possível por sua política anticorrupção instalada no Palácio dos Reitores, figura máxima da autoridade local, que só podia ficar um mês no poder e não podendo sair do palácio nesse período. Somente poderia voltar a ser reitor depois de 24 meses, e assim seguiu, até o final da República de Ragusa, quando houve a incorporação ao Estado Iugoslavo. Entrar pela cidade, passando pelas muralhas, na Porta Pili, a ocidental, e caminhar por sua avenida principal, chamada Stradum ou Plaća, onde o piso é feito de pedra calcária ao longo de 300 metros, onde lá adiante já tem a Porta Ploče, a oriental, ver e conhecer a Fonte Grande de Onofrio, sistema criado para abastecer de água a cidade, conhecer o convento franciscano com a farmácia mais antiga da Europa, ainda em funcionamento desde 1317, a Igreja de São Brás, o padroeiro da cidade, construída no século XVIII, a Catedral da Assunção da Virgem, que foi refeita após terremoto em 1667, mas que já houveram duas antes dessa no mesmo local, sendo uma entre os séculos 6 e 7, de estilo bizantino, e outra no século XII, que foi patrocinada por Ricardo Coração de Leão, rei inglês que naufragou em 1192, voltando das cruzadas, ali perto mesmo, ali na ilha de Locrum. A possibilidade de andar entre as ruelas da cidade, ao antigo porto de onde saíam as caravelas para locais tão distantes e que hoje ocorrem passeios de barco para ilhas tão próximas, subir de teleférico Monte Sérgio e ter uma vista incrível de toda a cidade, como se fosse uma grande maquete, apreciando o pôr do sol com uma taça de vinho Dingat, da uva Plavat Mali da região peninsular de Peritsat, isso não tem preço. Caminhar pelas muralhas é programa obrigatório, ou quase,
São 2 quilômetros em alguns planos inclinados e outros menos, mas as vistas das 4 partes são de arrepiar a espinha. Pelas ruas da cidade, parar e com calma tomar um sorvete sentindo a atmosfera local, o clima de alegria, paz e música. Momentos que mudam nossas vidas para sempre, da forma mais positiva possível. Finalizando um dia de glória por essa pérola, com um jantar em um dos ótimos restaurantes da cidade, onde a difícil escolha será o que pedir: ostra ou espaguete com frutos do mar. Bom, essa é uma difícil decisão, mas talvez não impeça de poder comer os dois, né? Conhecer Dubrovnik de dia e de noite, se encantar por algo que não imaginava existir, que toca a alma. Então, minha gente, Bittar, você realmente estava muitíssimo inspirado ao falar de cidade de Dubrovnik. Mas não é difícil, né? Porque essa cidade inspira qualquer um, porque ela é belíssima. Já voltou a tela para mim? Já, né? Então, minha gente, como eu prometi no início que eu queria fazer essa apresentação em no máximo 30 minutos, que nas últimas eu me estendi demais, eu quero só dizer para vocês que o complemento dessa live com as demais cidades croatas, inclusive passando pelo Parque Nacional de Plitvice, que é um dos parques mais lindos que eu já vi na minha vida, e a Eslovênia com a cidade de Ljubljana e o Lago Bled, será apresentado na nossa próxima apresentação. Enquanto isso, seguimos nós nas nossas viagens internacionais virtuais, mas lembrando que temos agora um outro veículo de comunicação, que é o QB News, que muitos de vocês já assistiram, onde eu já fiz o lançamento dos cruzeiros para o ano de 2021-2022, de Windstar Cruises, Oceania e por aí adiante, e disponibilizamos para o mercado, que é uma tendência muito forte, enquanto a gente não pode ir para o exterior, que são as viagens nacionais. Lançamos os produtos, né, do caderno Go for Brazil, dividido em 3 etapas, o Brasil in Natura, o Brasil Self-Drive e o Brasil Prazer em Conhecer. Então eu convido a todos vocês a darem uma passeada na nossa página web, no www.queensbury.com.br, para terem acesso a essas novidades. Enquanto isso, continuamos trabalhando muito para trazer mais novidades para vocês. Aguardem, porque logo, logo estaremos com mais boas notícias. No mais, eu quero agradecer de coração, em nome da Queensbury, a você, Gabriela, pela belíssima apresentação que fez, com esse seu olhar, como eu disse, muito sensível, ao querido Bittar, um amigo já de muitos, muitos anos, um guia também extremamente competente. Muitíssimo obrigado. Obrigado a Mundo.com por disponibilizar os guias. E, minha gente, o mundo está começando a sair da tecla pause. Está começando a esboçar, a apertar a tecla play para a vida seguir dentro de uma normalidade. Mas enquanto isso não acontece, estamos juntos, eu e vocês e a Queensbury. Obrigado por estarem com a gente, obrigado por toda a força, por todo o carinho que vocês têm com a gente. E daqui a 15 dias estamos juntos para mais uma live Queensbury. Beijo para todos, tchau, até lá.